Bom dia, meus queridos amigos! Estamos de volta aqui no Pétalas do Espiritismo com você para mais um estudo, para mais um aprendizado com o Livro dos Espíritos. Meu muito bom dia para você! Hoje nós vamos ver o questionamento 795, estudando sobre o progresso da legislação humana na Lei do Progresso. Pergunta Kardec: qual a causa da instabilidade das leis humanas? E a espiritualidade nos ensina: nas épocas da barbárie, são os mais fortes que fazem as leis, e eles as fizeram para si. À proporção que os homens foram compreendendo melhor a justiça, indispensável se tornou a modificação delas. Quanto mais se aproximam da verdadeira justiça, tanto menos instáveis são as leis humanas, isto é, tanto mais estáveis se vão tornando, conforme vão sendo feitas para todos e se identificam com a lei natural. Kardec traz uma observação e nos diz: a civilização criou necessidades novas para o homem, necessidades relativas à posição social que ele ocupa. Tem-se então que regular, por meio de leis humanas, os direitos e os deveres dessa posição. Mas, influenciado pelas suas paixões, ele não raro há criado direitos e deveres imaginários, que a lei natural condena e que os povos riscam de seus códigos à medida que progridem. A lei natural é imutável e a mesma para todos. A lei humana é variável e progressiva. Na infância das sociedades, só esta pode consagrar o direito do mais forte. Queridos amigos, fica muito claro e muito fácil nós compreendermos por que as leis humanas são instáveis, porque a humanidade ainda é imperfeita e as leis elas vão refletir a humanidade que as produziu. Ora, se no passado, como ele coloca, no tempo da barbárie, os mais fortes é que faziam as leis, esses povos iriam fazer leis que beneficiassem os outros? Claro que não. Eles iriam fazer leis que os beneficiassem, porque ali preponderava essencialmente o egoísmo. E o egoísmo e o orgulho ainda não foram extirpados da humanidade em que vivemos. E é fácil nós visualizarmos como ainda há muitas leis que prestigiam uns em detrimento de outros. As nossas leis ainda não buscam a verdadeira justiça como a lei natural busca e como a lei natural, na verdade, mostra para todos nós que é possível, sim. As nossas leis até buscam, até dizem que devem buscar a justiça em todos os momentos. Mas o que acontece? Por que essa justiça real e verdadeira não se faz presente? Porque o homem imperfeito vê a justiça de modo deturpado. Aquela pessoa que é egoísta e orgulhosa, a sua capacidade de julgamento fica comprometida. A sua capacidade de identificar o que de fato é justo ou injusto não é claro, em função das suas imperfeições. À medida que nós vamos nos despindo dessas paixões inferiores, vamos conseguindo identificar melhor o bem e o mal, o justo e o injusto, aquilo que mais se coaduna com a lei natural e não com a lei dos homens, ainda muito imperfeitos. Por isso que a instabilidade das leis, ela vai diminuindo à proporção que o homem evolui e se depura, porque a noção que ele tem do todo, do bem, do mal, do justo e do injusto, das leis divinas, é maior. E isso vai se refletir naturalmente nas leis que vão sendo aprimoradas até se aproximarem, ou, na realidade, até alcançarem as leis naturais. Vamos ouvir Miramês conversando conosco sobre a instabilidade das leis. Ele nos diz: quanto mais próximo está o homem do princípio da formação da sociedade em que vive, menos tempo duram as suas leis, que são feitas pelos mais fortes, visando unicamente os seus interesses pessoais.
Quanto mais cresce a humanidade espiritualmente, mais as suas leis visam a coletividade. Observemos os ensinamentos de Jesus. O Mestre nada pedia para ele. Tudo o que falou e viveu foi em benefício da humanidade. Ele renunciou totalmente a qualquer conforto para si mesmo e chegou a dizer, de certa feita, que não tinha uma pedra sequer para reclinar a cabeça. Ele vivia em espírito e verdade. Acontece o contrário com as nações que alimentam o orgulho e o egoísmo, somente querendo para si, esquecendo-se totalmente dos seus irmãos que moram na mesma casa de Deus. Por isso é que as leis humanas são instáveis, a sua vigência é passageira. Com a maturidade, as leis mudam-se mais lentamente, até atingir a obediência às leis de Deus, que são imutáveis e, consequentemente, eternas. Aquilo que é perfeito não tem necessidade de alteração e de mudanças. Por isso que as leis divinas são perfeitas e imutáveis, e elas se aplicam em todos os mundos, em todo o universo. Se nós somos imperfeitos, as nossas leis igualmente o são, e por isso elas são instáveis e de tempos em tempos precisam ser alteradas. Nós, então, como não somos perfeitos, as nossas leis, obviamente, também não são. Mais cedo ou mais tarde, as nossas leis precisarão ser alteradas. As novas gerações virão, mais evoluídas do que nós, e perceberão a necessidade de alterarem as nossas leis para que elas possam refletir a humanidade, uma humanidade melhor e mais evoluída. Continuando então aqui as considerações de Miramês, ele nos diz: com a maturidade, as leis mudam-se mais lentamente, até atingir a obediência às leis de Deus, que são imutáveis e, consequentemente, eternas. Dali em diante, as leis humanas vão mudando para melhor e em favor da coletividade, pois os fortes que fazem as leis sabem que precisam dos fracos para viver. As nações mais inteligentes, que já descobriram o valor do homem, passaram a investir mais recursos nos homens e menos nos bens materiais. Quando o homem abandonar o desejo pelo supérfluo, quando tiver a felicidade de saber renunciar em favor da coletividade, e quando o Estado compreender que o povo merece ser tratado com justiça e igualdade, não irá faltar nada a ninguém. Haverá, como disse a Bíblia, novos céus e nova terra, onde haverá abundância de mel e pão para todas as criaturas. A mãe de dois apóstolos, citada por Mateus no capítulo 20, versículo 20, representa a humanidade quando pediu a Jesus como se segue. Perguntou-lhe ele: "Que queres?" Ela respondeu: "Manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda." Ela não pensou na humanidade, mas nos seus 2 filhos. Jesus respondeu sabiamente, dizendo que a escolha não pertencia a ele, mas ao Pai que está nos céus, porque o Mestre sabia que para acompanhá-lo para as esferas resplandecentes era preciso maturidade, e que todos podem fazer parte do seu rebanho, vivendo no céu da própria consciência, não por sua escolha, mas pela ação do progresso, do tempo e da maturidade espiritual. E é por isso que nós estamos trabalhando pela nossa maturidade espiritual. Sabemos, queridos amigos, que Deus não irá prestigiar os seus filhos sem esforço, sem mérito. Todos aqueles que hoje já usufruem de um mundo mais feliz, de uma vida melhor, fizeram por merecer, através dos esforços, da luta, da perseverança na superação das dificuldades, conseguiram chegar hoje no patamar em que se encontram. E se nós quisermos para nós também esse mesmo patamar, precisamos fazer por merecer. Precisamos trabalhar, precisamos perseverar,
precisamos orar e vigiar, precisamos nos esforçar verdadeiramente para vencermos as nossas más tendências. Nós ainda temos muito a crescer. O conhecimento que nós já temos hoje é fundamental para nos auxiliar nesse processo de transformação interior. Mas, se nós não buscarmos realmente transmitirmos esse conhecimento que nós já temos, que não é pouco, para o nosso coração, para a nossa vida, para os nossos atos, para os nossos pensamentos, para as palavras que nós emitimos, de nada adianta, porque o conhecimento vai ficar apenas na mente, no intelecto, e não vai vir para a prática, para o exercício. E é isso que nós precisamos, ter o intelecto, mas essencialmente termos a prática daquilo que nós aprendemos. A virtude, ela está naquilo que nós fazemos, pensamos e agimos. Perfeito? Finalizando, Miramei já vai conversando conosco. Respeitamos o amor daquela mãe, contudo, o amor precisa se universalizar, para que possa ser verdadeiramente chamado de amor. O amor que somente se interessa por uma pessoa ou por uma família, ou mesmo por uma só nação, é instável. Pertence à legislação humana e não às leis divinas, que a todos doam, que a todos servem, que a tudo renunciam, que amam a tudo e a todos. As leis humanas são variáveis e progressivas na infância da humanidade, para depois se estabilizarem com a purificação ou despertamento das qualidades que ainda dormem no centro da alma. Deus espera, porque sabe que todos irão participar do reino da felicidade, quando cada um ficará onde couber a sua evolução espiritual. E isso é que é maravilhoso, queridos amigos, porque Deus sabe que tudo caminha para a perfeição. Ele sabe aguardar o momento das coisas acontecerem. Deus não é precipitado, ansioso como nós ainda somos. Ele sabe que no momento certo as pessoas vão se purificar, as pessoas vão despertar, as suas qualidades que ainda dormem, como ele coloca, vão surgir e nós seremos pessoas melhores e, consequentemente, a sociedade também, os povos também. Então, queridos amigos, nós precisamos, acima de tudo, reconhecer que a instabilidade das leis humanas decorre da imperfeição do homem. Com a maturidade, com o desenvolvimento e a depuração das pessoas, as leis vão se tornando mais estáveis, vão se modificando em tempos maiores, até se ajustarem às leis naturais. Isso quando vai acontecer? Quando nós formos espíritos depurados e evoluídos. Ainda não é agora, temos uma grande caminhada pela frente, mas vai chegar esse dia para todos nós. Perfeito? Meus amores, vamos parando por aqui o nosso Pétalas de hoje. Espero que você tenha gostado do nosso estudo. Amanhã estaremos juntos novamente. Desejo um dia lindo para você, com muita alegria, paz e amor. E caso você esteja ouvindo as nossas pétalas, mas ainda não as receba diretamente no seu celular, eu convido você a conhecer o nosso canal no Telegram. Basta você abrir o seu aplicativo, digitar na barra de pesquisa Canal Conhecendo o Espiritismo e ele já vai aparecer na sua busca global. É clicar e entrar. Muito simples. Mas se você tiver alguma dúvida, envie-nos uma mensagem para o número 92 do DDD 99191-9595. Um grande abraço, meus amores, e até amanhã.